Desejam receber a palavra do Senhor nessa hora, diga amém. Aleluia. Então eu quero convidar para cá o nosso pastor Paulo. Queria que você aplaudisse ao Senhor pela vida dele. Há uma máxima que diz assim que soldado no quartel que serviço. E era mais ou menos umas 5 da tarde, ele mandou uma mensagem para mim dizendo: pastor, estou na área, fui o primeiro a chegar para o culto. Eu disse: então já que você foi o primeiro a chegar, você vai ser o que vai pregar também. E aí eu tenho certeza que Deus tem uma palavra no seu coração para abençoar as nossas vidas. Vamos orar por ele? Senhor, muito obrigado pela vida do teu filho. Muito obrigado, Senhor, pela instrumentalidade de sua vida. E nós cremos que nessa hora ele é o canal em suas mãos. Ele é o meio pelo qual o Senhor nessa noite há de falar à sua igreja. Que o Senhor o use. Espírito Santo, tome-o nessa hora. E que ele fale não de si, mas ele fale da parte do Senhor. Em nome de Jesus, que a palavra por ele ministrada seja a palavra que procede do coração do Senhor para o coração da sua igreja. E nós nos colocamos, Senhor Deus, com toda reverência para ouvir a sua voz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças e paz. Quero convidar os irmãos a abrir sua Bíblia no livro do Dr. Lucas, capítulo de número 22. Livro de Lucas, capítulo de número 22. Lucas, capítulo de número 22. Eu quero ler a partir do versículo de número 50. Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 50. Posso ler, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: e um deles, que nós sabemos que foi Pedro, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Respondendo Jesus, disse: deixai-o, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Pastor, não quero desfazer de sua oração não, que eu creio que o senhor tem muito mais intimidade com Deus do que eu. Já subiu no trono da graça. Mas eu queria que você colocasse a mão no seu coração, que é a sede dos pensamentos, das emoções, da vontade, e repetisse comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite, cure as feridas do meu coração. Eu creio que nessa noite o bisturi do Espírito Santo há de cicatrizar todas as feridas que foram abertas no passado, pois é o que eu peço no nome de Jesus. Amém. Antes de começar a pregar, é muita responsabilidade estar aqui. E como o pastor falou, eu não vim para ministrar para vocês nessa noite, eu vim para receber. E queria estar sentadinho como você está sentado aí. Entretanto, como diz o livro da pastora Joyce Meyer, eu e minha boca grande, eu poderia ter ficado calado e vindo para o culto, mas eu resolvi ligar para o pastor Vanderlei. E aí, soldado que podia estar descansando em casa nas férias, passa subindo a ladeira do quartel, e é óbvio que o comandante do quartel, ele tem autoridade e autonomia para convocar os soldados de baixa patente. Tá eu aqui, irmãos, mas aprendi que da próxima vez que eu vier por aqui, estiver perto, a última pessoa que eu vou pensar em ligar é o pastor Vanderlei Barbosa. Amém? Mas, irmãos, coisa boa.
está pregando aqui, pastor, aquilo que a gente não confessa e não se arrepende, a gente repete, né? Mas eu vou confessar e me arrepender, mas eu espero que se repita. Essa camisa linda aqui eu ganhei de presente do meu pastor, tá vendo, irmãos? Não sei se você está rindo de inveja, está vendo esse símbolo aqui da Vagamundo aqui? Eu estou ganhando carro, eu estou ganhando Bíblia. Olha, eu estou até com medo de você que está olhando para mim, porque Deus pode falar com você para me dar alguma coisa sua, amém, irmão? Pai, não tire essa unção não, pelo amor de Deus. Tira carro, pai, casa, igual a cor do povo. Brincadeira à parte, irmão, tenha muito cuidado de olhar para mim nesse momento. Mas bem, irmãos, eu quero falar sobre as feridas, né, que nós somos feridos e ferimos, né? E qual o papel pedagógico de uma ferida, né? A Bíblia, ela fala algo interessante que eu sempre recitei aqui, né? A oração de Ana, que ela diz: o Senhor mata e volta da vida, Ele fere e sara a ferida, Ele faz descer a sepultura e faz tornar dela subir, Ele engrandece e empobrece, levanta o pobre do pó desde o esterco, exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Amém, irmãos? Sempre falei isso com vocês, mas olha uma coisa interessante: o Senhor mata e volta a dar vida, fere e sara a ferida. Às vezes Deus nos fere para não nos perder, irmãos. Indido, eu tenho certeza que quando o Senhor estava aqui ferido, eu tenho certeza que esse texto se enquadra bem naquilo que o Senhor passou. O Senhor permitiu que a ferida de uma queda da moto viesse para não lhe perder, porque Ele te ama. Amém, irmãos? Deus normalmente Ele permite isso. E interessante, irmãos, que normalmente a área que Deus nos fere é a área que Ele vai nos usar. Toda área que você é ferido, ou fere ou é ferido, é a área que Deus Ele vai lhe usar. Se você é ferido na área sexual, Deus vai provavelmente lhe usar na área sexual. Se você é ferido no abuso, Deus vai te usar para cuidar de abusadores. Se você está sendo machucado na área emocional, Deus vai te dar inteligência espiritual para tratar de pessoas que têm problemas na área emocional. Diga amém, irmãos. Só que eu percebi algo interessante, que quando a gente é criança, normalmente, pastor, eu estava aprendendo a andar de bicicleta e a gente cai muito de bicicleta. E normalmente quando nós somos crianças, as feridas são externas. Na minha testa, se você olhar bem, eu tenho uma cicatriz aqui, ó, e várias nas pernas. Mas quando a gente cresce e está na fase adulta, normalmente as cicatrizes não são no corpo, são emocionais, são existenciais. E eu deixei de ter marcas de forma externa para ter marcas internamente em mim. E aí eu vi um pregador famoso dizendo que as cicatrizes é a prova de que você venceu. E desculpa, eu vou discordar plenamente. As cicatrizes não provam que você venceu. São as lições que você aprendeu com aquela cicatriz que mostra que você venceu. Amém, irmãos? Entretanto, é muito difícil, pastor, uma pessoa aprender lições de uma cicatriz se ela não tem um dos pré-requisitos para mim mais importantes. Eu tenho poucas qualidades, inúmeros defeitos, e se eu for enumerar aqui, irmãos, possivelmente a gente passaria toda a noite, né, num jogo de numerolatria para falar de todos os defeitos que o pastor Paulo Roberto tem. Mas os poucos que eu tenho, eu vou enumerar apenas um. A Bíblia diz que não seja os seus lábios que te louvem, que sejam os outros que te louvem. Mas eu vou quebrar esse paradigma, porque pelo menos eu acho, e eu tento me esforçar a ter essa qualidade, até porque essa qualidade é tão cara para ser encontrada com pessoas baratas.
Essa qualidade é a gratidão. Amém? Encontrar pessoas gratas é muito difícil, até porque, irmãos, a ingratidão é a vitamina que alimenta a amnésia do mau caráter. Normalmente o mau caráter ele sofre de uma amnésia crônica, sistemática e epidêmica também, porque o ingrato ele gera ingratidão por onde passa. Ele consegue isso. No entanto, nesse texto que nós acabamos de ler, normalmente, pastor, as maiores lições que a Bíblia tem para nos dar, elas são feitas à noite. Porque o choro dura, mas a alegria... Eu não sei o que acontece que no calendário do Espírito Santo, na agenda dele, à noite, esse período de tempo, Cronos, nos traz lições poderosas. E na noite, diz o texto, um servo do sumo sacerdote é ferido, é machucado, e diz o texto que um deles, servo do sumo sacerdote, cortou a sua orelha direita, e respondendo Jesus disse: deixai-o, basta, e tocando-lhe a orelha o curou. E eu queria que você repetisse essa frase que Deus colocou em meu coração, em alto e bom som. Repitam comigo: as feridas de uma noite não podem escurecer o restante dos meus dias. Aquela noite poderia ser o momento mais difícil da vida do sumo sacerdote. E se você lê esse texto, eu quero conclamar a igreja, a noiva do Cordeiro, a ler. Existem os evangelhos sinóticos que são parecidos, mas não são iguais, que é Marcos, Mateus e Lucas. E um evangelho que tem uma peculiaridade ímpar, que é o evangelho de João. Entretanto, nos quatro, apenas um dá o nome desse sumo sacerdote. João, ele diz que o nome dele é Malcom. E aquela noite poderia ser a pior noite da vida de Malcom, que eu quero explicar para vocês aqui. Porque Malcom estava representando a maior autoridade local que existia na época, que era o sumo sacerdote. Agora imaginem comigo, irmãos, Malcom, ele ouvia falar de Jesus, ele foi catequizado em um seminário judaizante, e a primeira experiência que ele tem com Jesus poderia ser, pastor, a pior do mundo. Que experiência! Você vai se encontrar com aquele que diz que é o Yeshua HaMashiach, e naquele encontro, a sua orelha é decapitada por um dos discípulos daquele que pregava o amor. E eu quero dizer para você que está olhando para mim nessa noite, que os discípulos de Jesus ferem também. E eu sei que tem pessoas assim como eu, que foi ferido por aqueles que eram para curar. E dói, e machuca. Os discípulos de Jesus, eles de vez em quando, eles têm a sombra que cura, mas ele também tem as mãos que ferem, que machucam. Agora imagina comigo, irmão, se Jesus não tem entrado na história de Malcom, como ficaria a história desse homem? Você acha que Malcom iria se converter, gente? A mensagem de Jesus, olha para mim. Eu quero conjecturar a cena aqui. Se Jesus não intervisse naquela história, ele ia ter uma cicatriz, ele ia ter um sinal, que ia dizer para ele todos os dias, que tudo que Jesus não ensinou e pregou, não passava apenas de palavras, de uma anedota fictícia, porque aquilo que ele ouviu, não corresponde com aquilo que ele sentiu, e aquela cicatriz era a prova, de que tudo que se falava de Jesus, não era verdade. Mas eu louvo ao Senhor, amém, irmãos?
Amém? Que as feridas de uma noite, aleluia, não pode escurecer o restante dos teus dias. Louvado seja o Senhor nessa noite. Eu queria que você desse uma salva de palmas para Jesus, porque Ele está aqui curando. E eu sei que tem pessoas aqui que sairão aqui cicatrizados, libertos, curados, sarados, não na forma exterior, mas no homem interior nessa noite, pelo amor de Deus. E o mais interessante aqui desse texto, eu sou professor. E normalmente a gente, não sei vocês, mas a gente faz a prova, pastor, né? Primeiro a gente ensina a lição, para depois fazer a prova, para ver se a pessoa aprendeu. Isso é natural da pedagogia do ensino. Só que o meu Jesus e o teu Jesus não. Ele primeiro dá a prova, para depois te ensinar a lição. Por isso que muitas áreas de sua vida, você é provado, você é ferido, você é machucado. E eu queria tirar algumas lições, irmãos, dentro daquilo que eu pude entender desse texto. Porque Deus permite que eu e você venhamos a ser feridos pelas feridas da vida, e porque também o próprio Deus permite a ferida. Vocês estão comigo aqui? Vamos para o texto aqui comigo. Eu queria que você repetisse comigo essa frase aqui, que eu achei bem pertinente. A ferida pode ser uma lição, ou pode ser uma prisão. Quem decide é você. Ela pode ser uma prisão terrível. Os verdugos e os espinhos de uma masmorra escura e sombria, que vai deixar a tua vida em preto e branco por longos dias. Ou a ferida pode se transformar num grande professor de uma lição que vai mudar toda a tua história e toda a tua vida. Mas quem decide isso é você. Eu tenho certeza que Malcolm e Pedro, pastor, não saíram dali da mesma forma que entraram. Pedro aprendeu que com ferro fere, com ferro será ferido. E Malcolm aprendeu que aquele que fere tem poder para curar também. Eu tenho certeza que Malcolm aceitou Jesus como Salvador. Eu tenho certeza, pastor, que aquela ferida, que aos olhos de alguns seriam algo terrível, uma prisão terrível na vida de Malcolm, se tornou na maior lição da vida daquele sumo sacerdote. Eu tenho certeza que quando ele chegou lá e perguntaram: e aí? Eu creio que Malcolm chorou e disse: Ele é o Cristo. Eu creio, pastor Vanderlei, que Deus não estava decepando, ou permitiu que Pedro decepasse a orelha de Malcolm. Deus estava curando feridas em Malcolm. A maneira de Malcolm entender, pastor, aquilo que ele aprendeu em teoria, a Torá, a lei, o costume judaico. Possivelmente, irmãos, eu vou conjecturar aqui, ninguém se tornaria, pastor, representante do sumo sacerdote. Eu creio que ele seria possivelmente um dos candidatos para ser sumo sacerdote. Eu estou conjecturando o texto. Mas esse homem foi ferido e curado ao mesmo tempo. E ele volta, pastor, eu creio que em parafuso, porque ele vai lá para prender Jesus, o herege, e de repente o herege, aquele que ele vai prender, o liberta do judaísmo, o liberta do pecado, o liberta de seus traumas, cura as suas feridas. E quando ele volta lá, eu creio que Malcolm não é mais o mesmo. Impossível. Pensa comigo aqui, pelo amor de Deus.
Você tem a orelha decepada e vem alguém que cura, você vai dizer: rapaz, verdadeiramente esse homem é o Filho de Deus, é impossível. Diga amém. Então olha para a pessoa que está ao teu lado: ou é lição ou prisão, quem decide é você. Eu quero fazer uma crítica agora a Pedrão, pastor. E se eu cometer alguma heresia, por favor, depois o senhor corrija, né, na escola bíblica dominical, sei lá, na escola de líderes. Gente, Jesus foi traído por quem estava ao lado dele, concorda comigo? Andava com ele, comia com ele, convivia com ele. E era tesoureiro dele também. Ou seja, era alguém que tinha um certo grau de confiabilidade. Vocês concordam? Na minha igreja eu tenho uma tesoureira, Gleiciane. Ela só está nessa função porque eu confio nela. Tanto é que ela me dá relatório e eu nem vejo, pastor, direito. Eu vou confessar aqui para o senhor, ela manda uma tonelada de nomes, de despesas, de receitas, e eu dou uma... Deus está aqui, não me deixa mentir, irmãos. Eu dou, pastor, 2 segundos para dizer que conferi. Eu tenho plenamente confiança nela. Entretanto, amada noiva do Cordeiro, o que Jesus está nos dizendo, pelo menos eu entendo assim, que a gente tem que selecionar com quem anda com a gente. Vocês concordam comigo? Nem todo mundo deve andar com você. Eu aprendi isso com o pastor Vanderlei. Eu não seleciono quem eu vou evangelizar, mas eu seleciono quem vai andar comigo. Isso aí eu vou selecionar sim. Porque eu aprendi algo aqui, eu coloquei. E eu aprendi isso com falsos amigos que eu tive na vida. E eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Não planeje o teu futuro com quem te considera no passado, irmão. Eu acho que você não entendeu, mas eu vou repetir. Não planeje o teu futuro com quem te considera no passado, irmão. Tem relacionamentos aqui que são Judas, que são judaizantes com você. Está falando com alguém nessa noite aqui? Diga amém, irmãos. E talvez você tenha que aprender isso. A terceira coisa que eu aprendo nesse texto, pelo menos é aquilo que o Espírito Santo falou ao meu coração, é que toda área, pastor, que Deus nos toca, que Deus nos fere, é uma área de fragilidade no meu caráter. E eu quero conjecturar com vocês aqui, possivelmente a maneira de Malcolm ouvir precisava ser curado. E aí tem uma profecia na Bíblia que eu amo muito. No livro de Amós diz assim: e o pastor das ovelhas salvará da boca do leão 2 pernas ou um pedaço da orelha. Eu creio que esse pedaço da orelha está aqui, pastor. Deus estava curando uma área de fragilidade de Malcolm. Deus está curando áreas frágeis em você, quando Ele permite que as feridas venham justamente nessa área. Vocês creem nisso? Digam amém. E por que isso? Eu vou usar um livro aqui, ele é secular, mas eu acho ele importante. Pelo menos nesse contexto aqui, eu creio que tudo fala. Tem um livro chamado A Arte da Prudência, de Baltasar Gracian, que ele diz assim: criar dependência. Pastor, é um tópico. E ele diz que muito melhor do que ser uma pessoa grata é ser uma pessoa dependente. O astuto, ele prefere os dependentes do que os gratos. Porque a laranja espremida, ela passa de louro a lodo. Mas o dependente, o ingrato é alguém que precisou, não dependeu. E aí eu quero dizer algo para vocês aqui interessante.
Às vezes, na nossa relação com Deus, nós precisamos, mas não dependemos. Deus não quer pessoas que precisem dEle, Deus quer pessoas que dependam dEle. E talvez, para que isso aconteça, Deus tem que te ferir. Por isso que tem pessoas aqui que estão olhando para mim, que precisam, irmãos, estar nessa didática do céu, de Deus estar confrontando você, de Deus estar permitindo que algo aconteça, sabe, porque Deus te ama, é para não te perder. O que está acontecendo em tua vida, pelo amor de Deus, me escute, é para você aprender a depender dEle. Você depende dEle, porque quando você precisa, você vem para o culto apenas com e-commerce gospel. Você vem para Ele suprir alguma necessidade. Quando você depende, você não vem para Ele suprir tuas necessidades. Você vem porque você depende dEle. Mas tem algo interessante aqui no texto que eu acho interessante. As nossas feridas nos aproximam de Jesus. Olhe bem para mim aqui. As tuas feridas te aproximam de Jesus, porque o poder dele se aperfeiçoa nas tuas feridas. A matéria-prima do céu e o poder de Deus, ele só se manifesta nas áreas da tua fragilidade. Porque já notou algo interessante? Você normalmente cai na área que você é forte. Eu já vi muito pastor que era muito santo e cair no adultério. Eu já vi pessoas que defendiam a unidade da igreja e depois não crê mais na unidade da igreja. Porque na área que você é forte, o orgulho e a prepotência sempre vão andar juntos. Mas na área que você é frágil, que você é fraco, que você é dependente, que tem uma ferida aberta, ah, meu Deus do céu, é a hora do Espírito Santo atuar em você. Ele diz, é a tua ferida que me aproxima, é a tua ferida que faz você depender, é a tua ferida que eu transformo, é a tua ferida que eu aperfeiçoo, é a tua ferida que o meu poder entra com força, é na tua fraqueza que é a força do meu Pai, do meu braço. Eu amo quando você diz não dá, não tem jeito, eu não consigo, eu quero isso para mim. Por isso que ele diz, diga ao fraco, eu sou forte. Pastor, tem áreas que eu sou fraco, pastor, e eu não me firmo não. É essa fraqueza que vai fazer você se firmar. Você não entendeu. Por isso que eu estava fazendo meu devocional, pastor, em Ezequiel 47, e ele fala que dos umbrais da porta vai vir um rio, água, e essa água vai fazer um grande rio, e esse rio, lógico, é uma metáfora do trono de Deus, e quando esse rio passa, né, ele começa a ter águas curativas e produz muito mantimento, e as árvores são frutíferas. Mas o texto diz que vem um homem com um cordel, e ele vai medindo a cada côvado, né, 1000 côvados, que é 500 metros, e a água está dando nos artelhos, nos joelhos, no lombo, e daqui a pouco não tem como mais, porque a água fica muito funda e não dá, ele tem que atravessar nado. Mas mesmo com esse rio que corre do trono de Deus, existem áreas que o rio não cura, que fica charco, que fica lodo. E o texto de uma forma muito paradoxal, diz que para servir de sal. Então, não, peraí, pô. Deus, não, o senhor está bagunçando a coisa aqui. É como se Deus estivesse falando para mim, Paulo, tem áreas que eu não vou curar.
eu vou preservar no teu caráter para que você venha depender de mim. Vocês estão entendendo aqui, irmãos? Porque tem áreas que você diz assim: pastor, eu sou fraco. Áreas que Deus te fere. Amém? Agora, nesse texto tem um fato interessante. Que quando Pedro, ele decapita a orelha do Malcom, e é óbvio, irmãos, que já vi vários pregadores falar sobre isso, mas não precisa ser um grande pregador para entender que Pedro não queria decepar ou decapitar a orelha, ele queria matar o Malcom. E eu creio que ele errou, pastor, porque a mão de Deus estava ali. Alguns pregadores dizem que ele era pescador e não tinha o esmero necessário para... Gente, dá licença, o cara errar uma cabeça, pastor, tem como não, por mais leigo que seja. Você pegar um facão e mirar na cabeça, a probabilidade de acertar é 101%, concordam comigo, irmãos? Mas na hora, como eu não sei, quem estava ali é Jesus, irmãos. E Jesus sempre está aonde ele sempre esteve, desculpa essa redundância, no comando da sala do universo. Você crê nisso? E eu creio que Deus foi lá e deu um tapinha assim, pegou na orelha. E o coerente desse texto seria Jesus procurar um pedaço da orelha para pegar e pôr de volta. Vocês concordam comigo? Óbvio. Mas o texto diz, vou ler para vocês, para depois você não achar que eu estou fazendo alguma heresia. Respondendo Jesus, deixai-o, basta, e procurando a orelha, tocando, o curou. Vocês entenderam isso aqui? Vocês estão entendendo, irmãos? Quem está entendendo aqui, diga amém, pelo amor de Deus. Há pedaços em nossa vida que Deus permite que seja cortada, e Ele não usa o que ficou para trás para consertar o teu presente, irmão. Tem coisa na tua vida que tem que ficar para trás. Vocês estão entendendo aqui, pelo amor de Deus? Há pedaços que foram tirados de você que não lhe pertencem mais. Eu entendi isso quando eu fui para Afogado da Engazeira. Que passou. Acabou, irmãos. Eu não tenho mais por que ficar remoendo mais Afogado em Engazeira, a Igreja Batista de Afogado. Acabou. Deus quer fazer coisa nova aqui, irmãos. Deus está curando você. Mas também, eu quero concluir dizendo algo para vocês agora, e eu termino. Pelo menos isso aconteceu comigo. As nossas feridas é a forma que Deus tem para trabalhar o nosso caráter. E Deus tem trabalhando no meu caráter já faz uns 8 anos, amém, irmãos? E eu quero dizer para você aqui, em nome de Jesus, e eu falo por experiência própria, e é difícil dizer o que eu vou dizer aqui, porque só quem sabe é quem passa. Os teus piores dias te preparam para o melhor de Deus que está por vir. As piores situações os traumas mais profundos, as rejeições,
os abusos, as mágoas, as perdas, as frustrações, as decepções. O momento mais difícil que você passou é a antessala dos melhores momentos que Deus tem para você. Fique de pé comigo. Eu tenho aprendido algo nesses últimos dias que tem falado muito ao meu coração. Não peça perdão ou não confesse pecado, irmão, daquilo que você não está disposto a não mais fazer. É melhor ficar calado. Um dia que você tiver coragem e peito de não repetir mais, aí você pede perdão, aí você confessa. Tá bom assim? Eu tento praticar isso. A gente vai cantar uma música agora, e eu creio que o louvor, ele atrai, né, a presença de Deus, todo mundo sabe aqui. E quando atrai a presença de Deus é um momento de introspecção, de reflexão, de você deixar o Espírito